Agora tá gravando. Já tio isso aqui, ó. Então, ó, uma coisa que é importante, então, para a gente retomar aqui, pessoal, é que no ducto coletor ocorre reabsorção de sódio, tá? Se na presença de aldosterona, tá? Então, se houver secreção de aldosterona, ocorre reabsorção de sódio. E também vai ocorrer reabsorção de água no ducto coletor na presença de hormônio também, que é o hormônio antidiurético ou ADH. Tá? Então, vejam, a reabsorção de sódio e de água no ducto coletor são controlados por hormônios. A reabsorção de água é controlada pelo ADH e que é o hormônio antidiurético, que é um hormônio produzido pela neurohipófise, e a aldosterona reabsorve sódio, que é um hormônio produzido pelo córtex da adrenal. Cerca de 1% do sódio que foi filtrado é perdido pela urina. Tá? Então, a urina ela tem uma quantidade relativamente pequena de sódio, porque praticamente todo o sódio foi reabsorvido ao longo do túbulo renal. Vocês lembram disso, pessoal? Vocês lembraram do funcionamento do rim, da reabsorção de sódio? Vocês tiveram ciências morfofuncionais do sistema urinário e reprodutor? Sim, professor. Então, vocês lembraram como o rim funciona? Eu, pelo menos, deu para entender. Ah, tá bom. Que bom. Então, ok, tá ótimo. Então, como só a Cauane se manifestou, imagino também que os outros também tenham entendido que, né, na verdade, entender talvez agora realmente não fosse possível, mas para a gente, o objetivo é só relembrar como que o rim funciona, porque, na verdade, lembrando, né, que nosso objetivo hoje é falar dos fármacos que agem no rim, né, e que vão interferir nesses processos de reabsorção, pessoal. Por isso que eu fiz essa revisão, tá? Então, os diuréticos, eles são classificados em diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos, poupadores de potássio e os diuréticos osmóticos. E aí vem uma coisa importante, pessoal, e por isso que eu fiz a revisão. Esses diuréticos, eles vão agir nas diferentes porções do néfron. Então, aqui está esquematizado um néfron, né? Então, aqui a cápsula de Bowman, aqui o túbulo contornado proximal, ou o túbulo proximal, a alça de Henle, o túbulo distal e o ducto coletor. Então, aqui está esquematizado. Normalmente, quando a gente esquematiza o néfron, é nesse formato que a gente esquematiza. E essa figura eu acho bastante interessante, bastante legal da gente entender, porque aqui demonstra, ele mostra o local do néfron que os diferentes diuréticos agem. Tá? Então, os diuréticos de alça vão agir aonde? Na alça de Henle. Então, os diuréticos de alça agem, tem seu efeito na alça de Henle, como o próprio nome está dizendo, né? Aqui fica fácil de perceber, né? Diuréticos de alça agem na alça de Henle. Os diuréticos tiazídicos agem no túbulo distal. Os diuréticos poupadores de potássio agem no ducto coletor. Tá? E os diuréticos osmóticos, eles agem
basicamente ao longo de todo o néfron, mas eles vão agir principalmente no túbulo proximal, tá? Eles vão agir principalmente no túbulo proximal porque eles vão alterar a osmolaridade do filtrado, e com isso a gente vai lembrar que a reabsorção no túbulo proximal ela é isotônica, ou seja, reabsorve soluto e água nas mesmas proporções. Se eu tenho um soluto aqui que não vai ser reabsorvido, menos água será reabsorvida também, e com isso aumenta o volume de urina. Então, o nosso caminho agora, pessoal, é discutir um pouquinho cada um desses diuréticos, algumas características desses diuréticos. Então, nós vamos estudar diuréticos de alça, diuréticos tiazídicos, poupadores de potássio e diuréticos osmóticos, tá? Lembrando que cada um age no local, isso é importante, pessoal. Os diuréticos de alça agem na alça de Henle. Os diuréticos tiazídicos agem no ducto coletor. Desculpa, no túbulo distal. Então, tiazídicos, túbulo distal. Diuréticos poupadores de potássio agem no ducto coletor. Tá? E os diuréticos de alça, e os diuréticos osmóticos, desculpem de novo, diuréticos osmóticos agem principalmente no túbulo proximal. Diuréticos de alça, pessoal, provavelmente vocês já ouviram falar, quem fez estágio ou quem trabalha na clínica, ou fez estágio em equinos de corrida com puro sangue inglês, porque os diuréticos de alça são os diuréticos mais utilizados na medicina veterinária, tá? Então, sem sombra de dúvida, os diuréticos de alça são os diuréticos mais utilizados na medicina veterinária. E o grande exemplo, o fármaco que é o diurético de alça mais conhecido aí, pessoal, e mais utilizado também, é a furosemida. Tá? Então, a furosemida é o diurético mais utilizado na medicina veterinária. E ele é um diurético de alça. Tá? Então, a furosemida, ou Lasix, né? Para quem conhece a marca, é o diurético mais utilizado na medicina veterinária. E também o mais potente. Tá? A furosemida é um diurético de alça e é o diurético mais potente entre esses que nós vamos discutir. Dentre os tiazídicos, poupadores de potássio e diuréticos osmóticos, a furosemida, que é um diurético de alça, é o diurético mais potente. Tá? Qual é o mecanismo de ação dos diuréticos da furosemida? Tá? Então, lembrando, né, que na alça de Henle, no ramo ascendente, a reabsorção de sódio ocorre por um cotransporte sódio-potássio 2-cloretos. E a furosemida inibe exatamente esse cotransporte. Tá? A consequência disso é que o sódio não é reabsorvido na alça de Henle. Tá? Então, ao não ser absorvido na alça de Henle, vai ter como consequência a menor reabsorção de água, tá? Portanto, o seu efeito diurético. Então, eu volto a dizer, a furosemida é um diurético de alça, o principal deles,
é o diurético mais utilizado na medicina veterinária. Na maioria dos casos, das indicações de diuréticos que nós veremos daqui a pouco, que eu vou discutir um pouquinho sobre elas, o diurético utilizado é a furosemida. Então, a furosemida é mais utilizado, é o diurético mais potente entre todos eles, tá? Entre todos os outros tipos. E o seu mecanismo de ação é através da inibição do cotransporte sódio-potássio 2-cloretos. Esse é o mecanismo de ação da furosemida. Tá? E aí, se nós lembrarmos, né, o cotransporte sódio-potássio 2-cloretos é o mecanismo de reabsorção de sódio na alça ascendente de Henle. Se esse cotransporte é inibido, portanto, ocorre também a inibição da reabsorção de sódio. Tá? Os diuréticos tiazídicos têm um efeito moderado, tá? E eles diminuem a reabsorção de sódio por inibirem o cotransporte sódio-cloreto. Tá? Então, lembrando, né? O sódio ele é reabsorvido na alça, no túbulo distal, através de um cotransporte sódio-cloreto. Tá? Os tiazídicos, eles inibem esse cotransporte sódio-cloreto. Ao inibirem esse cotransporte sódio-cloreto, ocorre, então, menor reabsorção de água também, promovendo, então, o efeito diurético. Tá? Uma coisa importante, os tiazídicos, eles têm um efeito moderado, e eles são, os diuréticos, eles são muito utilizados em humanos. Tá? Então, em humanos, os tiazídicos são os diuréticos de primeira escolha. Tá? Eles, na medicina humana, vai ser utilizada a furosemida caso os tiazídicos não tenham o efeito esperado. Tá? Então, se não for atingido o efeito esperado de diurese com os tiazídicos, inicialmente, opta-se, então, pelos tiazídicos. Oi. Qual é a relação da da pouca absorção de água com a questão de mais eliminação de urina? Oi, não entendi. Você falou que tem a inibição do transporte de sódio-cloreto e, consequentemente, tem a menos absorção de água, correto? Isso, correto. Mas o diurético, ele é pra gente ir no banheiro, no caso. Qual é a relação, assim, tipo, você ir mais no banheiro com isso? Entre aspas, assim. Porque assim, ó, eu comentei isso no começo lá na definição, mas talvez tenha sido perdido. Os diuréticos, exatamente, eles vão causar aumento da perda de água através da diminuição da reabsorção de sódio. Tá? Então, ao diminuir a reabsorção de sódio, é diminuída também a reabsorção de água. Tá? Porque normalmente a reabsorção de água e de sódio são interligadas. Então, quando ocorre diminuição da reabsorção de sódio, vai ocorrer menor reabsorção de água. Essa é a relação. Tá? Entendi, professor. Eu peguei essa da absorção dos dois, eu só não tinha entendido. Agora eu entendi, que é a questão da reabsorção. Obrigada. É que a reabsorção de sódio está ligada à reabsorção de água. Tá? Então, a reabsorção de água e sódio estão relacionadas. Né? Então, se ocorre menor reabsorção de sódio, a consequência dessa menor reabsorção de sódio vai ser menor reabsorção de água. E aí, a consequência dessa menor reabsorção de água é o aumento da diurese. Tá? Então, o indivíduo vai perder mais água por diurese, aumenta o volume de produção de urina. Tá? Entendi, professor. Obrigada. Eu deixei de falar uma coisa importantíssima aqui, pessoal, nos de alça, que é isso aqui, ó. Desculpem. Com a utilização de furosemida, tá?
a utilização de furosemida vai levar o indivíduo à perda de potássio. Então, a menor reabsorção de potássio. Ah, isso aqui é importante. Tá? Então, anotem aí, pessoal. A furosemida, que é o diurético de alça, que é o diurético mais utilizado na medicina veterinária, um dos principais efeitos colaterais da utilização de furosemida é que ele promove perda de potássio. Então, o indivíduo vai excretar, vai eliminar mais potássio, o que pode levar o paciente à hipocalemia. Tá? Lembrando que hipocalemia é o nome dado à diminuição da concentração plasmática de potássio. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito importante da gente lembrar, pessoal. Então, a furosemida vai promover diminuição da concentração plasmática de potássio, porque vai promover perda de potássio pela urina. Tá? Então, a gente diz que expolia potássio, né? Então, a furosemida, o paciente perde potássio. E isso vai ser importante no tratamento a longo prazo. Né? Então, se eu tenho um paciente cardiopata, por exemplo, em que utiliza diuréticos por períodos bastante prolongados, às vezes durante ad eterno, né? Durante a vida toda do indivíduo, esse paciente tem grandes riscos de começar a ter sinais de hipocalemia, de diminuição na concentração plasmática de potássio, devido a essa perda de potássio causada por esse diurético. Tá? Então, o grande exemplo, né, de tiazídicos é a hidroclorotiazida e a clorotiazida, tá? São os grandes exemplos de fármacos diuréticos tiazídicos que agem no túbulo distal. O outro grupo de diuréticos são os diuréticos poupadores de potássio. Né? O principal representante nesse grupo de diuréticos é a espironolactona. Tá? A espironolactona é um diurético poupador de potássio, tem o efeito discreto, então tem um efeito fraco. Tá? E o mecanismo de ação da espironolactona é através do antagonismo da aldosterona. Tá? Então, a espironolactona impede a ação da aldosterona. Esse é o mecanismo de ação da espironolactona, que é um diurético poupador de potássio. Tá? Qual que é a grande utilização desses diuréticos? Esses diuréticos, normalmente, eles são associados aos diuréticos de alça para promoverem e amenizarem a perda de potássio. Então, a gente vai lembrar, né, que a furosemida é um ótimo diurético, potente diurético, o diurético mais utilizado na medicina veterinária. Mas ele causa diminuição da perda de potássio. Desculpa, ele causa aumento da perda de potássio. Então, com a furosemida, o paciente perde potássio, podendo levá-lo à hipocalemia. Vamos pensar aqui, né? Uma possibilidade seria diminuir. Então, eu tenho um paciente que está com hipocalemia, está com diminuição da perda de potássio, diminuição da concentração plasmática de potássio. Desculpa, oh meu Deus. Então, está com perda de potássio. Então eu posso diminuir a concentração, vou dar menos furosemida. Mas se eu der menos furosemida, eu tenho menor efeito diurético. Então veja que eu estou numa situação difícil. Eu tenho que usar um agente, eu tenho que usar um fármaco, mas o efeito que eu desejo desse fármaco causa um efeito indesejável, que é a perda de potássio. Como que eu faço, como que eu driblo isso? Associo a furosemida a espironolactona. Então, eu associo dois diuréticos, tá?
E a consequência disso é que, ao associar a espironolactona com a furosemida, vai ocorrer uma amenização da perda de potássio. O paciente vai perder menos potássio, mantendo o efeito diurético, que é esse o nosso objetivo. Então, a gente mantém o efeito diurético e diminui a perda de potássio. Tá? Então, na grande maioria das vezes da utilização, a espironolactona, que é um diurético poupador de potássio, ele é utilizado em associação com a furosemida. Tá? Então, eu tenho um diurético que perde potássio, eu associo com um diurético que ameniza, que poupa potássio, que reabsorve potássio. Com isso, eu tenho efeito diurético, sem tantas alterações no potássio. Entenderam isso, pessoal? Entenderam como que a espironolactona, os poupadores de potássio são utilizados, via de regra, em associação com os diuréticos de Alce. Tudo bem? Ok. Tudo sim, professor. Professor, podemos dizer então que os dois têm um efeito sinérgico? Eles têm efeitos sinérgicos, perfeito. Beleza. A associação deles tem um efeito sinérgico. Mas aí a gente vai... vamos lembrar das outras aulas, Adilson, já que você puxou aqui, vamos dar uma apimentada. Eles promovem um sinergismo por potenciação. Lembra por quê? Porque eles promovem o sinergismo por potenciação? Um vai aumentar o efeito do outro ou... Não, eles agem em locais diferentes. Eles têm o mesmo efeito, mas agem em locais diferentes. Certo. Então, eles são sinérgicos. Mas com a vantagem de um diminuir o efeito colateral do outro. Então, que seria a perda do potássio que seria induzido pela furosemida. Perfeito, é esse o raciocínio. Isso. Ok. É isso mesmo. Tá? Alguém já viu o paciente cardiopata que faz uso de furosemida e eldactone? Lasix e eldactone? É essa associação. Alguém já viu algum paciente cardiopata que usa eldactone, pessoal? Quem já presenciou isso ou não? Sim. Não? Já? Já. Então agora, Isabela, você já sabe o porquê que associa. Você já sabia ou não? Não, não sabia. Então, legal. Mas então, é comum essa associação, né, em paciente cardiopata. É comum porque o paciente, na verdade, ele tem que tomar diurético, né? E o diurético de eleição é a furosemida. Só que a furosemida causa perda de potássio. Para amenizar a perda de potássio, associa a espironolactona. E mantém o efeito diurético. Professor, professor, nesse caso, eu teria que diminuir a dose da outra medicação para poder entrar com esse... Possível, sim. Se for possível, sim. Ah, tá. Vânia, Não necessariamente. Eu vou responder de uma outra maneira a sua pergunta. Como regra geral, a gente sempre tenta usar a menor dose do fármaco que a gente consiga o efeito que a gente deseja. Então, se eu conseguir reduzir a dose da furosemida, melhor. E manter o efeito diurético que eu quero. Não sei se você entendeu uma maneira genérica de pensar. Tá? Então, a maneira genérica de pensar é: eu vou buscar o efeito que eu desejo com a menor dose possível. E aí é nesse raciocínio que são geradas as associações. Tá? Então, uma associação sinérgica muito utilizada é a espironolactona, que é o dactone, com a furosemida, que é o Lasix. Então, se eu conseguir diminuir a dose do Lasix, ok, perfeito. Se eu não, da furosemida. Se eu não conseguir, ok, eu mantenho as doses, mas com a vantagem de diminuir a perda de potássio. Via de regra, diminui a dose do Lasix, né? Porque eu estou associando um outro diurético. Tudo bem? Tudo sim, obrigada. Tá.
Por fim, pessoal, os diuréticos osmóticos, tá? Então, eles têm efeito bastante discreto, tá? E eles vão interferir, novamente, ó, na reabsorção de água, tá? Principalmente no local onde a reabsorção ela é isotônica. E a reabsorção é isotônica no túbulo proximal. Tá? Então, lembrando, né, que a reabsorção isotônica significa dizer que reabsorve água e solutos nas mesmas proporções. Tá? O diurético osmótico, na verdade, ele é um soluto que ele é filtrado, mas não é reabsorvido ao longo de todo o túbulo renal. Então, ele vai se manter no túbulo renal durante toda a passagem pelo túbulo contornado proximal, alça de Henle, túbulo distal e ducto coletor. Então, ele é filtrado e não é reabsorvido. Nessas condições, portanto, em que eu tenho um soluto no filtrado glomerular que não vai ser reabsorvido, no local onde ocorre reabsorção isotônica, devido à presença desse soluto que não vai ser reabsorvido, menos água será reabsorvida também, resultando no efeito diurético. Mas lembrando que esse efeito diurético ele é bastante discreto. Tá? O diurético osmótico mais utilizado é o manitol. Tá? Então, o manitol ele é o diurético osmótico mais utilizado na rotina. Pode ser utilizado também glicose, tá? Como diurético osmótico. Então, a gente faz uma concentrações grandes de glicose, tá? E essa glicose, o que não for reabsorvido vai ser eliminado, e ao ser eliminado, vai também causar eliminação de água. Tá? Aqui, pessoal, a glicose, o efeito diurético da glicose, né, que diz a diurese osmótica, é o mesmo que ocorre no paciente que é diabético. Então, não sei se vocês já ouviram falar que um paciente diabético, ele urina bastante, ele tem poliúria. Né? E essa poliúria no paciente diabético é causado pela grande concentração de glicose no filtrado glomerular. Então, uma grande quantidade de glicose é filtrada, nem toda essa glicose consegue ser reabsorvida, e essa glicose que não é reabsorvida lá no rim vai ter um efeito osmótico, resultando em maior perda de água. Tá? Mas eu volto a falar que o principal diurético osmótico utilizado no dia a dia da medicina veterinária é o manitol. Tá? Então, o manitol é o diurético mais utilizado como um efeito osmótico. Tá? E para onde, em que momento eles são utilizados, pessoal? Então, esses diuréticos eles são usados, por exemplo, no edema cerebral. Tá? No caso do edema cerebral, o diurético usado é principalmente o diurético osmótico, tá? No caso o manitol. Em cavalos que fazem exercício intenso e que acabam tendo hemorragia pulmonar, a furosemida é utilizada para diminuir essa hemorragia pulmonar. Na síndrome nefrótica, na insuficiência cardíaca congestiva, talvez seja o grande exemplo, né, de utilização dos diuréticos na insuficiência cardíaca congestiva, tá? Onde a furosemida é o principal agente utilizado. Para controlar a hipertensão arterial, então, eu tenho um paciente hipertenso, que tem hipertensão arterial, uma das formas de tratamento é diminuir
a quantidade de água desse indivíduo circulante, né, no plasma, para ajudar no controle da pressão arterial. E também, nesse caso, o principal diurético utilizado é a furosemida. E o último exemplo, né, é a CIT devido à insuficiência hepática. Lembrando que na insuficiência hepática vai ter um grande acúmulo de líquido, ou pode ter um grande acúmulo de líquido na cavidade abdominal, um edema, na verdade, um extravasamento de líquido, causado por diminuição das proteínas circulantes, e um tratamento, um constituinte do tratamento da insuficiência hepática é a furosemida, para ajudar no combate à formação da CIT, nos casos dos pacientes que tenham comprometimento da função hepática. Tudo bem, pessoal? Então, de diuréticos, era isso que eu tinha para discutir com vocês. Nós passaremos agora a discutir um pouquinho sobre os fármacos que agem no sistema respiratório. Tá? Então, são 4 as classes de fármacos, ou os objetivos de fármacos que são utilizados no sistema respiratório. Tá? Então, o primeiro grupo são os fármacos que promovem desobstrução broncopulmonar, e aqui basicamente são fármacos que promovem e facilitam a expulsão do muco, tá? De secreções das vias aéreas, principalmente o muco. Então, lembrando, né, que muitas vezes, durante alterações patológicas, ocorre aumento da produção desse muco, tá? E um tratamento importante é a eliminação, a expectoração desse muco. Então, utilizamos fármacos que promovem a desobstrução do bronco pulmonar. Tá? Fármacos que são utilizados para supressão da tosse. Tá? Portanto, são fármacos antitussígenos. Fármacos que modificam a resistência à passagem do ar. Então, são fármacos que promovem broncodilatação. Tá? E ao promoverem broncodilatação, facilitam a passagem de ar pelas vias aéreas. E, por fim, os fármacos que promovem a estimulação da respiração. Tá? Então, aumentam a frequência respiratória e a capacidade respiratória do indivíduo. Então, em farmacologia do sistema respiratório, são essas quatro classes de fármacos que nós veremos agora um a um, tá? Que é a nossa discussão sobre farmacologia do sistema respiratório. Tá? Bom, então, começando pela desobstrução das vias aéreas, então, pessoal, uma coisa importante é que esses fármacos, eles vão promover a diminuição da viscosidade do muco. Tá? Então, isso é importante. Eles vão facilitar a eliminação do muco, uma vez que eles diminuirão a viscosidade desse muco. É possível fazer essa diminuição da viscosidade de duas maneiras, principalmente. Uma é através da vaporização e a outra é através da expectoração. Tá? São basicamente essas duas formas de diminuir a viscosidade do muco. Então, com a vaporização, pessoal, qual que é a ideia? Então, a gente vai colocar vapor aquecido, né? Então, vapor de água, tá? E essa vaporização vai promover o quê? Vai causar aumento da vascularização da mucosa, vasodilatação desses vasos da mucosa, e essa
vasodilatação, esse aumento da vascularização da mucosa vai fazer com que haja passagem de água, de líquido, do espaço intravascular para as vias aéreas. Tá? E, ao fazer isso, ocorre, então, a fluidificação desse muco. Tá? Então, ocorre a diminuição da viscosidade do muco, uma vez que líquido vai passar, fluidos vão passar do espaço intravascular para a luz das vias aéreas, e ao ocorrer essa passagem, vai ocorrer uma espécie de diluição do muco, né, com esses fluidos, o que vai resultar na diminuição da viscosidade desse muco, e a diminuição da viscosidade desse muco vai fazer com que haja uma maior facilidade na eliminação desse muco, causando, então, a desobstrução das vias aéreas. Além dessa vaporização, a gente pode usar os expectorantes, que são chamados, são secretolíticos, ou seja, que eles facilitam a secreção desse muco. Tá? Na verdade, aqui, ó. Isso aqui é outra coisa. Então, os expectorantes, então, eles vão favorecer a eliminação do muco, tá? E esses expectorantes podem ser podem agir de duas maneiras diferentes. Podem ser os inalantes, que o grande representante é o NaCl. E aí aqui, pessoal, o famoso, né, para quem tem obstrução com muco, tem muita secreção de criança, é o rinossoro. Né? Então, na verdade, pessoal, o rinossoro ou o sorine nada mais é do que uma solução de NaCl a 0,9%. Na verdade, é uma solução fisiológica. Tá? E qual que é o papel dela? Ele vai, então, favorecer, vai diminuir o muco que está presente nas vias aéreas, e ao diminuir o muco, facilita a sua eliminação. Tá? E os mucolíticos, tá? Os mucolíticos, eles vão promover a diminuição da viscosidade por ação direta dos componentes do muco. Veja, por que eu estou falando isso, pessoal? A vaporização e os inalantes, eles promoveram uma diluição do muco. E quando ocorreu essa diluição do muco, a consequência foi diminuir a viscosidade. Tá? Agora, os mucolíticos, eles agem diretamente nos constituintes do muco, quebrando as ligações, tá? E fluidificando diretamente esse muco. O principal representante, pessoal, do expectorante mucolítico é N-acetilcisteína, ou o nosso famoso fluimucil. Né? Então, fluimucil é a N-acetilcisteína, que é um mucolítico. De que maneira age a N-acetilcisteína? A N-acetilcisteína age quebrando diretamente os constituintes do muco. Tá? As moléculas que constituem o muco são quebradas, tá? E ao serem quebradas, esse muco ele se torna, tem a sua viscosidade diminuída, e quando ele tem a viscosidade diminuída, fica mais fácil de ser eliminado. Tá? O fluimucil, normalmente ele é associado com a isoprolina,
que é um beta-adrenérgico, que nós vamos ver daqui a pouco, que tem um efeito broncodilatador. Portanto, vai evitar o broncoespasmo. Tá? Então, vai colaborar na desobstrução das vias aéreas. Então, ó, recapitulando aqui, para resumir, fármacos para promover a desobstrução broncopulmonar, então, para facilitar a eliminação do muco. Essa facilitação da eliminação do muco é causada principalmente por diminuição da viscosidade desse muco. Então, é possível diminuir a viscosidade desse muco de duas maneiras. Uma, através da sua fluidificação. Como que a gente consegue fluidificar o muco? De duas maneiras. Através de vaporização ou através dos inalantes, que são cloreto de sódio. Tá? Ou através da atuação direta pelo muco. Tá? Que é a ação direta no muco, onde vai haver a quebra das moléculas que formam esse muco, e a quebra dessas moléculas que formam o muco vão causar a diminuição da viscosidade. Quem tem esse efeito é a N-acetilcisteína. Tá? O nome comercial famoso aí da N-acetilcisteína é o Fluimucil. Tá? Então, a marca registrada. Hoje em dia, existem outros, né? Você consegue até comprar N-acetilcisteína apenas, né? O genérico. Mas o mais famosinho deles todos aí é o Fluimucil, talvez o mais famoso por ter sido o primeiro. Tá? Agentes que são usados para suprimir a tosse. Aqui vale um comentário importante, pessoal, porque nem sempre a tosse deve ser suprimida. Tá? Existem dois tipos de tosse. Tá? A tosse produtiva e a tosse improdutiva. A tosse produtiva é aquela tosse molhada em que está havendo a eliminação de muco. Essa é a tosse produtiva. Tá? E a tosse improdutiva é aquela tosse seca, que não resulta em eliminação de nada. Qual deve ser suprimida? A tosse improdutiva, aquela tosse seca, é que deve ser suprimida. Tá? A tosse úmida, a tosse produtiva, não deve ser suprimida. Ela está atingindo o objetivo, que é a eliminação do muco. Tá? Então, repetindo, pessoal, a tosse que deve ser suprimida é a tosse não produtiva, que é aquela tosse seca, tá? Em que o indivíduo tosse, mas que não promove a eliminação de muco. A tosse que promove a eliminação de muco, que é a tosse produtiva, não deve ser suprimida. Tá? Dito isso, quais são os fármacos utilizados como fármacos antitussígenos? Nós temos dois grupos. Os antitussígenos narcóticos, que são os hipnoanalgésicos, que nós já vimos. Sinônimos de hipnoanalgésicos são os opioides, tá? E os antitussígenos não narcóticos. Tá? Veja, pessoal, os opioides têm um importante efeito antitussígeno. Tá? Em que momento que hoje em dia esses hipnoanalgésicos eles podem ser utilizados? Normalmente na anestesia, na sedação, na contenção química. Tá? Nesse momento eles são utilizados. Clinicamente, os antitussígenos mais utilizados são os não narcóticos. Tá? Onde o principal exemplo, tá? O principal fármaco usado como antitussígeno não narcótico é o dextrometorfano. Tá? Então, o dextrometorfano é o antitussígeno não narcótico mais utilizado no dia a dia. Tá? Não é da época de vocês, pessoal, mas não sei se alguns de vocês já ouviram falar. Existia um antitussígeno à base de codeína, que era o Cetux. Tá? Então, o Cetux era um importante antitussígeno, só que em humanos causava muita dependência, pessoal, porque os opioides causam grande dependência.
Então, o indivíduo, ele usava inicialmente o xarope, né, que era um xarope com efeito antitussígeno, e depois se tornava dependente desse xarope. Tá? Devido a isso, devido a esse grande causa de dependência, a codeína não é mais usada como antitussígeno clinicamente, tá? Para que não haja a geração dessa dependência em relação à codeína. De maneira que hoje em dia, os antitussígenos mais utilizados são os não narcóticos, que não causam dependência. Dentre os antitussígenos não narcóticos, o mais importante que nós temos é o dextrometorfan. Tá? Fármacos que modificam a resistência da passagem de ar, pessoal, são fármacos que evitam o broncoespasmo ou a broncoconstrição. Então, aqui tem uma figura, pessoal, que demonstra como que estão dispostas as fibras musculares lisas dos brônquios. Tá? Então, essa é a disposição das fibras musculares dos brônquios. Tá? Então, quando ocorre contração da musculatura lisa dos brônquios, ocorre um estrangulamento, né, desse brônquio, uma diminuição da luz desse brônquio, que a gente chama de broncoespasmo, que é uma consequência de broncoconstrição. Tá? Então, broncoconstrição ocorre devido à contração da musculatura lisa dos vasos. Tá? E isso resulta em dificuldade respiratória. Tá? Então, indivíduos podem até ir a óbito, né, pessoal? Por incrível que pareça, né? Devido a essa broncoconstrição, porque simplesmente não consegue respirar. Tá? Então, não consegue obter o ar não chega até os pulmões, portanto, não tem capacidade respiratória. Tá? E, oi. Isso que você está explicando é mais ou menos o mecanismo da asma? A asma é exatamente isso, Isabelle. Ó, durante a asma, alérgenos, né, que são substâncias que o indivíduo tem alergia, ocorre liberação de mediadores inflamatórios, histamina, leucotrienos, por exemplo, e isso vai causar contração da musculatura lisa. E essa contração da musculatura lisa causa broncoconstrição, o que resulta na dificuldade de respirar do asmático. Exatamente esse é a fisiopatologia do asmático, Isabelle. Então, no asmático, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Essa contração da musculatura lisa desencadeada por substâncias que esse indivíduo tem alergia. Então, essas substâncias causam liberação de mediadores inflamatórios. Não sei se você vai lembrar da aula de corticoides, né, de anti-inflamatórios, dos leucotrienos. Então, os leucotrienos são importantes mediadores inflamatórios que causam contração da musculatura lisa dos brônquios, resultando em broncoconstrição e dificuldade para respirar. Tá? Você tem asma, Isabelle? Não. Ou conhece alguém que tenha? Você descreveu muito o que o meu amigo sente quando ele tem crise, e por isso eu perguntei. É isso. Qual que é o tratamento? Você sabe? Olha, ele agora tá tomando uma medicação que é pela bombinha, que ele controlou, não lembro o nome. São broncodilatadores, que eu vou falar agora. Ó. Então, Então, assim, o nome da medicação que ele usa. Provavelmente é uma dessas que eu vou falar. Depois você pergunta para ele, você já vai saber. Até para falar para ele como que age. Nós até já falamos de alguns deles, né? Que são os agonistas beta-adrenérgicos e os antagonistas colinérgicos. Isso nós já falamos lá na aula de sistema nervoso autônomo. Sim. Mas eu vou recuperar isso de novo, né? Então, veja, pessoal, para combater o broncoespasmo, a broncoconstrição, nós utilizamos broncodilatadores, que vão ver, então, o relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, vão, portanto, a consequência é relaxamento dessa musculatura e maior
maior luz, né? Aumento da luz dos brônquios, resultando em broncodilatação. Tá? E esses aqui são os broncodilatadores. São os agonistas beta-2 adrenérgicos, né? A gente já comentou sobre eles. As metilxantinas, que nós vamos falar a primeira vez agora, e os antagonistas colinérgicos. Tá? Os mais utilizados, pessoal, são os agonistas beta-2 adrenérgicos. Tá? Lembra que os receptores beta-2 adrenérgicos estão presentes na musculatura lisa dos brônquios e a ativação desses receptores beta-2 adrenérgicos resultam em relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, levando à broncodilatação. Então, provavelmente, Isabelle, o que o seu amigo usa é o Aerolin, que é o salbutamol. É esse mesmo. Salbutamol. Então, salbutamol, ele é um agonista beta-2 adrenérgico e a ativação desses receptores vão resultar no relaxamento da musculatura brônquica com consequente broncodilatação. Em cavalo, não sei se alguém aqui trabalha com cavalo de esporte ou gosta ou faz estágio ou pretende trabalhar com cavalo. Em equinos, muito utilizado o clenbuterol, que é o pulmonil da Vetinil. Então, o pulmonil é um broncodilatador, tá? Quem fabrica é a Vetinil, e o princípio ativo é o clenbuterol, tá? Que é um broncodilatador beta-2. Aqui, pessoal, só uma curiosidade, na verdade, o clenbuterol também é usado como doping e em academias de maneira inadvertida como agente para melhorar o desempenho, né? Como não anabolizante, porque ele não é anabolizante, mas como doping para melhorar o desempenho atlético, né? Ou nas academias para o indivíduo aumentar a capacidade de carregar peso, levantar peso, da musculação, tá? Então, enfim, do ponto de vista terapêutico, o salbutamol e o clenbuterol são muito utilizados e são importantes broncodilatadores, tá? São usados para combater a broncoconstrição. As metilxantinas é um outro grupo de broncodilatadores. O principal representante das metilxantinas utilizadas como broncodilatadores é a teofilina, pessoal. A teofilina, ela é presente, um dos compostos ativos da aminofilina. Então, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar na aminofilina como broncodilatador, tá? A aminofilina, ela é composta da teofilina e da etilenodiamina, tá? Então, a etilenodiamina é um antihistamínico, tá? E a teofilina é uma metilxantina. A associação desses dois agentes tem um efeito sinérgico na broncodilatação, tá? Uma vez que a histamina é um dos mediadores inflamatórios envolvidos com a contração da musculatura lisa dos brônquios. Então, a liberação de histamina causa contração da musculatura lisa dos brônquios. Então, quando associo a teofilina, que é uma metilxantina, que tem um efeito na musculatura lisa, promovendo relaxamento da musculatura lisa. Associo com outro agente que promove também o efeito também promove relaxamento da musculatura lisa dos brônquios, mas de uma outra maneira, através de um efeito antagonista da histamina, nós temos, então, um importante efeito broncodilatador, tá? Que é a aminofilina. Então, a aminofilina é a associação da teofilina, que é uma metilxantina, com etileno-diamina, que é um antihistamínico. Tá? Então, daí, a aminofilina, um fármaco que tem um importante efeito broncodilatador. Por fim, dos broncodilatadores, pessoal, aqui falta um importante, até mais importante que esses, que é o ipatrópico.
Mais importante até que esse aqui, eu vou até manter só o hipatrópio. Então, para quem lembra das aulas de farmacologia do sistema nervoso autônomo, pessoal, o hipatrópio ele é um antagonista dos receptores M3. Né? Então, lembrando, né, que no sistema parasimpático, a estimulação dos receptores M3 causa contração da musculatura lisa dos brônquios. Quando eu utilizo um antagonista dos receptores M3, eu promovo uma broncodilatação. Para quem já fez uso, né, pessoal, o hipatrópio é o Atrovent, tá? Nome comercial, tá? Então, o hipatrópio é o Atrovent. Eu até comentei, né, na aula lá de sistema nervoso autônomo, da associação, né, que nem tem aqui mais, né, até esqueci de falar aqui, ó, do Berotec, né, que é o fenoterol. Tá aqui, ó. Fenoterol, vamos colocar aqui, ó, fenoterol, que é o Berotec. Tá? Então, Berotec, agonista beta-2 adrenérgico, e hipatrópio, que é o Atrovent, é um antagonista colinérgico, tá? Portanto, efeito broncodilatador. A última classe de fármacos, pessoal, que nós vamos falar hoje, que são os fármacos que promovem estimulação da respiração, tá? Então, o mais famoso, o mais utilizado é o doxapran, tá? Então, ele age diretamente no sistema nervoso, estimulando o sistema respiratório, tá? Então, ele age lá no sistema nervoso central, estimulando a respiração. O doxapran, ele é muito utilizado em 2 momentos, pessoal. No retorno da anestesia, tá? Então, quando um paciente apresenta dificuldade respiratória durante a anestesia dissociativa ou no retorno da anestesia geral, tá? E no recém-nascido que esteja com angústia respiratória, que não esteja conseguindo respirar adequadamente, também a gente utiliza doxapran como mecanismo para estimular o sistema respiratório e fazer com que esse indivíduo... Na verdade, o doxapran não estimula o sistema respiratório, deixa eu ser mais preciso. Ele estimula o sistema nervoso que regula o sistema respiratório. Então, na verdade, quem é estimulado é o sistema nervoso e quando o sistema nervoso ele é estimulado, ele estimula o sistema respiratório. Tudo bem? Pessoal, o que eu tinha para discutir com vocês hoje era isso, tá? Alguém tem alguma dúvida, algum questionamento, alguma coisa que ficou para trás? Que tem dúvida? Oi. Eu tenho. Deixa eu te perguntar, nos supressores de tosse, tem uma doença do coração, né? Eu não sei te falar direito. Tem uma doença no coração que uma delas, como é que é? Das evidências dela é a tosse, né? Isso não seria ruim passar uma medicação dessa? Ó, assim, ó, vamos lá. Você está falando na veterinária, né? Isso. Tá. O que acontece é o seguinte, Hugo. Dependendo da doença cardíaca que o indivíduo tiver, ele vai ter um aumento das câmeras cardíacas, né? Tá? Então, vai aumentar o coração. E esse aumento do coração vai causar compressão da traqueia, e essa compressão da traqueia vai resultar na tosse, tá bom? Então, assim, essa é uma tosse que não está servindo para nada. Na verdade, essa tosse só está mostrando que a traqueia está sendo comprometida, tá? Normalmente, quando entra com o tratamento para o coração, a tosse diminui. Mas,
Se a tosse não diminuir, pode ser utilizado um agente antitussígeno, sim, como adjuvante no tratamento desse paciente. Porque essa tosse, ela está sem função, na verdade. Ela só está existindo porque o coração está comprimindo. Entendi. Então, não é usado como via de regra, mas poderia ser usado, sim, um antitussígeno para combater essa tosse cardíaca, caso só o tratamento para o coração não tenha resolvido. Porque, normalmente, o tratamento para o paciente cardiopata também já resolve a tosse. Certo, obrigado, professor. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então, ok, pessoal. Então, por hoje era essa a discussão que eu ia ter com vocês, tá? Na